Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai ler aqui Efésios capítulo 4. Vamos começar aqui no versículo 1, que o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, assim estáis firme no Senhor, amados. Bom, a recompensa do apóstolo Paulo é que os membros na igreja, os filipenses, eles estão firmes no Senhor. Essa que é a recompensa dele, a coroa dele, o ganho, né, do apóstolo Paulo. Gostei bastante. Aqui o versículo 2 diz assim: Rogo a Evodia e rogo por Sintique, né? Nomes difíceis aqui. Evodia e Sintique, duas mulheres, que sintam o mesmo no Senhor. O que está acontecendo aqui, né? Ele está citando o nome de duas mulheres. Essa é a única vez que vai citar aqui no Novo Testamento o nome dessas duas mulheres, né? Não tem mais aqui. E essas duas mulheres elas tinham brigado. O apóstolo Paulo não coloca o motivo aqui, mas havia uma desavença entre essas mulheres. E ambas eram da igreja, tá bom? Então pode ser ali que, vamos colocar o exemplo de hoje, uma presidente da Sociedade Socorro e a presidente da primária, ou a presidente das moças com sua conselheira. Havia tido uma discussão, uma desavença. Tá bom? E aí o apóstolo Paulo está falando sobre essas duas mulheres. E acontece, né? Às vezes as duas mulheres são pessoas tão boas, mas tem uma intriga uma com a outra que precisa ser resolvida. Então o apóstolo Paulo está falando, porque essas mulheres já haviam ajudado o apóstolo Paulo, tá bom? Então eram mulheres importantes na igreja, talvez até com cargo ali, de alguma coisa de ajudar, tá bom? E elas estavam nessa complicação aqui. Então o apóstolo Paulo fala sobre essas duas mulheres da seguinte maneira aqui, versículo 3: Peço também a ti, meus verdadeiros companheiros e ajudantes, ajudem essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. E com Clemente. Clemente também é um outro nome aqui que só aparece agora, né? É também um cooperador do apóstolo Paulo. Outros companheiros, ele está pedindo para intervir por essas mulheres, chamar elas para conversar, resolver essa situação, tá bom? Ele diz: e outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, né? Seja a vossa equidade notória em todos os homens, portanto está no Senhor. Essa equidade aqui é que eles deveriam ter moderação ao conversar com essas duas mulheres aqui, tá bom? Ou seja, de uma maneira apropriável, gentil, suave, todas essas traduções cabem aqui, tá bom? Então é triste, né, quando duas mulheres boas, né, estão brigando. Então o apóstolo Paulo pede para os companheiros ali intervir nessa situação aqui para ajudar as duas, tá bom? Então eu achei bem interessante aqui. Versículo 6: Por nada estáis ansioso, antes vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graça. Aqui o apóstolo fala: por nada estáis ansioso. Eu me identifiquei muito com essa mensagem, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E ao estudar aqui o capítulo 4, eu me dei conta de algumas coisas que eu preciso fazer um tratamento, né? E o tratamento que eu senti que eu devo fazer aqui é confiar mais no Senhor. Quem tem ansiedade, né, como eu, que passa por ansiedade, acaba sofrendo duas vezes. Uma por antecipação, porque nem chegou a dificuldade ainda, né? E você já está sofrendo antecipadamente. E aí, quando vem, você sofre de novo. Então, sofre duas vezes. Não compensa ser ansioso. E a outra questão também é que a ansiedade demonstra a falta de confiança no Senhor. Eu nunca tinha visto isso nessa mensagem, né? E aqui, lendo, estudando Filipenses capítulo 4, eu percebi que a a ansiedade é uma falta de confiança no Senhor. Então eu tenho que confiar mais no Senhor, né? Então eu vou fazer esse exercício, praticar minha fé para que eu não possa estar sofrendo de ansiedade, tá bom? E o próprio apóstolo Paulo, ele fala o que deve se fazer com a ansiedade aqui, tá bom? E eu não estou recomendando pessoas que fazem tratamentos com profissionais a largarem, né? Às vezes até
mesmo a pessoa tendo uma fé muito forte, ainda assim tem os profissionais da área que podem ajudar aí, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo falando sobre essa ansiedade aqui, no versículo 6, eu vou compartilhar aqui, tem uma escritura aqui que eu fui mais a fundo aqui, né? Mateus 6:25, o Salvador Jesus Cristo disse: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quando o que haveis de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste, né? Ele estava falando aqui da preocupação das pessoas tinham ali com as coisas temporais, né? Que são importantes, mas se Deus alimenta os passarinhos, veste a erva do campo, quanto mais nós, né? É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Então, de nada devemos andar ansiosos. Eu peguei aqui também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está falando de Deus, né? Pedro está falando de Deus, que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Não é jogar a minha ansiedade, é jogar a minha confiança em Deus. É confiar que as coisas vai dar certo, tá bom? Então é isso, é confiar em Deus. E lendo, né, essa mensagem, estudando, eu pude perceber que a ansiedade minha também é uma falta de confiar no Senhor. Eu preciso confiar mais em Deus, entregar mais as coisas na mão de Deus, tá bom? Então eu vou estar fazendo esse exercício aqui. O próprio apóstolo Paulo fala o que nós devemos fazer. Ele fala qual é a recompensa daqueles que confiam no Senhor e qual é o esforço que devemos fazer, tá bom? Vamos lá aqui, ó, versículo 7 ele diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus é isso que eu tenho que buscar. Paz em Deus, que excede todo entendimento. A paz aqui é o shalom, né? O shalom, ele é uma paz interior, uma paz externa também, de que não vai ter guerra, todas essas coisas, tá bom? Então tem tudo isso no shalom aqui. E é essa paz que excede todo o conhecimento que o Senhor nos oferece. E aí ele diz aqui, versículo 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei. Deus de paz será convosco, né? Para ser imitador do apóstolo Paulo, assim como ele fazia, nós devemos fazer. Versículo 11, não digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Ele havia recebido ajuda já dos filipenses, aliás, é uma igreja que sempre ajudava ele, tá bom? E aqui ele fala que não por necessidade, mas ele aprendeu a viver com o que tem, a se contentar, a alegrar com o que tem. E aqui ele começa a falar sobre essas coisas, ó. A estar abatido, ele sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. O apóstolo Paulo verdadeiramente sabe o que é padecer necessidade. Quando ele esteve lá em Coríntios, né? Ele teve que trabalhar com as próprias mãos ali para se sustentar, porque não teve ajuda. Então, ele sabe o que é padecer necessidade. E ele sabe também o que é ter abundância. Agora, interessante, né? Porque você precisa de Deus nas duas ocasiões, né? Para sobrepujar todos esses desafios. Porque se você parar para pensar, tem gente que não sabe nem ter em abundância. Por quê? Porque não satisfaz. A pessoa fica buscando e consegue, e aí quando consegue o que a pessoa quer, ela faz uma nova meta e quer mais e mais e mais. Então tem gente que não sabe nem ter em abundância, tá bom? E aí ele tá colocando dessa maneira aqui, que ele sabe ter em abundância, mas também sabe ter em necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa escritura ela é poderosa para várias aplicações. Mas dentro desse contexto histórico, está dizendo que o apóstolo Paulo ele sabe passar por tudo
porque Cristo está com ele. Esse é o significado dessa escritura. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele pode passar por esses momentos de dificuldades. E também ele pode até ser rico, que ele não vai abandonar a Deus. Ele sempre tem Deus na vida dele. Então esse versículo é muito poderoso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sozinho nós somos fracos, mas com o Senhor nós se tornamos fortes. Versículo 14 e o 15. Todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. Ele está mencionando aqui que os filipenses já ajudaram ele várias vezes financeiramente, tomando parte das aflições dele. Tá bom? Inclusive essa carta que Paulo está escrevendo, um homem que veio lá de Filipe trouxe recursos de ajuda financeira para o apóstolo Paulo. E ele vai agradecer aqui na carta, tá bom? Versículo 15. E bem sabei também vós, ó filipenses, que a princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar-me e receber, senão vós somente. Ó, veja que teve um momento aqui que somente os filipenses ajudou o apóstolo Paulo, né? Então, era uma igreja que ajudava, tá bom? E ele diz aqui, porque também uma outra vez me mandaste o necessário para a Tessalônica, mesmo quando ele viajou para outro lugar. Veja que era uma igreja prestativa, o povo da igreja era prestativo, né? E ajudavam ali. Já que eles estavam de longe, a ajuda tinha que ser financeira, né? Que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Versículo 17 em diante diz assim: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Então, o apóstolo fala, não é que eu estou procurando recompensas, né? Mas é um fruto que vocês vão ganhar aqui, ó. Tudo tenho recebido, tenho abundância, estou suprido, depois que recebi de Espafrodito. Espafrodito é o que veio de Filipos e trouxe esses recursos para o apóstolo Paulo aqui, né? E que a vossa parte foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja que as ofertas, né, que os filipenses fizeram, a ajuda financeira que eles deram ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está falando que foi como um cheiro suave ao Senhor. Ele tá simbolizando essa ajuda financeira como um sacrifício no altar, né? Um sacrifício que eles ofereceram a Deus e Deus o recebe com alegria. É isso, né? E ele vai deixar uma bênção sobre esse povo aqui, ó. Versículo 19. Porém, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas e glória, por Cristo Jesus. Então a promessa é que Deus supriria as necessidades dos filipenses, né? Eles estão ajudando o apóstolo Paulo e eles vão receber a recompensa. Deus vai suprir a necessidade deles também. É uma bênção que o apóstolo Paulo está deixando aqui para eles. Uma bênção, uma oração aqui. Versículo 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre, né? Amém. Aqui ele termina a parte da carta e aqui ele vai começar a saudar, né? Finalizando a carta aqui com as saudações. Vou ler o 21 e o 22 e o 20. Já só vai até o 23 aqui. Vou finalizar. Diz assim: saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam, né? Todos que estavam com o apóstolo Paulo lá em Roma está saudando por meio dessa carta os filipenses. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são os da casa de César? Ele está falando da guarda pretoriana, aqueles que, os guardas, né, que se converteram ao evangelho. Esses também estão mandando lembrança aos filipenses aqui, né? Que fantástico isso. Então eu gostei bastante aqui, que mostra o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo lá na prisão, lá, né? Mesmo preso em Roma, ele estava convertendo carcereiros, guardas, e esses também estavam saudando ali os de Filipe, tá bom? Versículo 23, finalizando. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Né? Escrita de Roma aos filipenses por Epafrodito, né? Então esse mesmo Epafrodito que chegou lá com a notícia de Filipos, né, dos filipenses para o apóstolo Paulo, esse mesmo foi escrevendo, serviu de
de escrevente, né, para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia falando e ele ia escrevendo ali para trazer essa carta aos filipenses, tá bom? Então é isso. Gratidão por todos os dias nós estarmos aqui estudando as escrituras, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Lembra que esse até amanhã é um simbolismo de que amanhã nós estaremos novamente aqui estudando as escrituras juntos, tá bom? Então, até amanhã.